Todas as pessoas têm direito ao trabalho em condições justas e favoráveis. Isso é o que garante a Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 23. Mas nem sempre as pessoas conseguem uma boa oportunidade para trabalhar. Nós vamos falar sobre esse problema que afeta milhões de brasileiros. O tema do Cidadania em Pauta de hoje é o desemprego e seus efeitos. Os dados do IBGE mostram bem essa realidade. Em setembro de 2020, o número de desempregados no Brasil era de 13,5 milhões de pessoas. Esse número é maior, por exemplo, do que a quantidade de habitantes da cidade de São Paulo, que é a maior da América do Sul, com 12,3 milhões de habitantes. Em apenas 9 meses de 2020, o Brasil desativou 897 mil postos de trabalho. Os dados divulgados em setembro já eram alarmantes, mas na divulgação do IBGE no mês de novembro a situação se mostrou ainda pior. O Brasil bateu o recorde e a taxa de desemprego chegou a 14,6% no terceiro trimestre, atingindo 14,1 milhões de pessoas. A maior taxa registrada na série histórica do IBGE, que iniciou em 2012. Esse aumento da taxa de desocupação nesse trimestre faz com que hoje tenhamos cerca de 14 milhões de pessoas desocupadas, ou seja, pessoas que estão pressionando o mercado de trabalho em busca de uma ocupação. Pelo lado da ocupação, permanece o movimento de queda, no entanto, vale registrar que se no segundo trimestre de 2020 a ocupação chegou a cair quase 9 milhões de pessoas, agora no terceiro trimestre essa queda é menor, com cerca de 880 mil pessoas a menos ocupadas, ou seja, agora no terceiro trimestre a queda da ocupação corresponde a cerca de 10% da queda ocorrida no segundo trimestre, mostrando aí que, embora o cenário ainda seja de perdas, essas perdas estão sendo menores do que as registradas anteriormente. Como muitas pessoas não conseguem um emprego formal, de carteira assinada, muitos recorrem à informalidade. E o aumento no número de vendedores ambulantes nas cidades é uma prova disso. Mas nem sempre esse tipo de atividade traz uma boa remuneração. E às vezes as condições de trabalho são ruins. Em muitas ocasiões, elas são até irregulares. Um exemplo disso é o que acontece todos os dias na rodoviária de Brasília. Por lei, os ambulantes não poderiam vender ali, mas sempre há comerciantes informais nas plataformas. Conversamos com um deles. Seu José Fernando não estava mais conseguindo emprego como pedreiro e há 6 anos decidiu se tornar vendedor. O trabalho não traz uma remuneração adequada, mas segundo o homem de 56 anos, é a única forma de trabalho que conseguiu. Eu fiquei mais ou menos, para mim começar meu trabalho ambulante, eu demorei uns 6 anos, mais ou menos, né, trabalhando por fora. Aí depois não consegui mais emprego, né, também tem a idade, né? Com 56 anos já, e fica difícil você arrumar trabalho, né? Aí eu peguei, não tive outra alternativa, vim para a rodoviária trabalhar. Seu José Fernando sabe que é proibido vender seu produto aqui, mas reclama por não ter outras opções. O pessoal acha que a gente vem aqui para passar hora ou... Não, eu sei que é errado, porque a gente não paga imposto, mas a gente precisa trabalhar, né? O nosso governador não dá um jeito, não arruma um lugar para a gente trabalhar sossegado. A gente tem que trabalhar aqui mesmo, né? Não tem outra alternativa. Perto dos 60 anos, o ambulante considera esse trabalho como um bico e tem esperanças de voltar ao mercado de trabalho formal. Porque pelo menos você trabalhando é uma segurança, né? Você não vai ter que correr de polícia, vai ter que ficar correndo da GFI. Então é completamente diferente, né? Você tem toda a segurança dentro de uma empresa. Mas infelizmente não
Tá difícil, viu? Aqui na rodoviária mesmo tem mais ou menos, lá onde eu moro, no Paraná Parque, tem mais ou menos umas 30, 40 pessoas que trabalham lá, que moram lá, que trabalham aqui, porque precisa, né? Não arruma emprego, vai roubar? Não vamos, né? Mas infelizmente quando eu saio de casa, eu saio às 3h30 da manhã de casa. Quando eu saio para trabalhar, eu falo pra minha esposa, não vou trabalhar, eu vou correr da polícia, porque infelizmente é isso mesmo. Infelizmente é isso mesmo. Enquanto nossa equipe gravava essa entrevista, a fiscalização chegou e várias pessoas recolheram seus produtos e foram embora correndo. Entre elas, o nosso amigo, seu José Fernando. Mas, se não aparecer uma boa oportunidade de trabalho com carteira assinada, não só seu Fernando, mas também outras pessoas devem voltar em breve para vender. Quais mecanismos existem na lei brasileira para amparar as pessoas que perdem o emprego? Você vai saber daqui a pouco no Cidadania em Pauta. Para quem está fora do mercado num momento tão negativo, o preparo psicológico é tão importante quanto o preparo profissional. Ficar sem emprego durante a pandemia pode sim, né, gerar vários problemas emocionais. Mas isso vai muito mais de como você está preparado para encarar esse momento de pandemia, né? De certa forma, todas as pessoas vão ser atingidas e vão ter perdas financeiras durante esse período de pandemia. Mas como você vai encarar isso é que vai fazer a diferença. Então, é preciso a pessoa ter inteligência emocional, é preciso a pessoa traçar estratégias do que vai fazer a partir desse momento, dos objetivos, né, de onde quer chegar, de correr atrás de um novo emprego, se preparar, se qualificar, aproveitar o tempo em casa para estudar, fazer cursos. Nós, no período de pandemia, também tivemos inúmeros cursos online, oportunidades de qualificação online. Então, a pessoa também tem que correr atrás e não se permitir vivenciar um luto muito demorado, porque o mercado de trabalho não espera. Então, se qualifique, aproveite esse tempo, né, para investir em você e se tornar um melhor profissional. Eu acho que a palavra-chave que define esse período sem renda e a preparação mental é a aceitação. Muitas vezes a pessoa ela quer manter o mesmo padrão de vida, o mesmo padrão de gastos que vinha tendo enquanto tinha uma renda fixa. E aí é preciso aceitar que a partir de agora ela não vai ter mais essa renda fixa, esses valores que podiam ser gastos. Então, é começar a cortar certos custos que podem ser dispensáveis, como algumas saídas para restaurantes, focar no principal. E aí você vai aceitando essa nova realidade que está vivendo. E isso é uma preparação que você vai fazendo para ir encarando os próximos desafios. E isso é uma preparação que você vai fazendo para encarando os próximos desafios que virão pela frente. Você aceita a realidade que você está vivendo e aí você começa uma mudança de postura. Quais mecanismos existem na lei brasileira para amparar as pessoas que perdem o emprego? Olá, meu nome é Fernando Abdala, sou presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Distrito Federal. Vou falar sobre o programa Seguro-Desemprego, que é o programa de apoio ao trabalhador formal ou doméstico recém-demitido sem justa causa. Podem acessar o programa, além desses trabalhadores, os pescadores em fase de seguro-defeso ou trabalhador resgatado em atividade análoga a escravo. Para acessar o programa, basta que o trabalhador compareça à Superintendência Regional de Trabalho e Emprego presencialmente ou que acesse o portal gov.br ou o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Para acessar presencialmente, basta que leve o seu documento de identidade e o comprovante de inscrição no programa PIS/PASEP.
Outro programa social para quem não é trabalhador formal e não é recém-desempregado é o Bolsa Família. Bolsa Família é um programa destinado a famílias em condição de pobreza ou extrema pobreza, que são aquelas que têm uma renda individual familiar de até R$ 178 por mês. Para ter acesso ao benefício, precisa estar cadastrado no Cadastro Único de Benefícios Sociais, que é gerido pela prefeitura de cada cidade. Existem várias áreas de atuação no mercado, uma infinidade de profissões, atividades, setores em que as pessoas podem trabalhar. Para isso é preciso qualificação. Sem essa competência, não há como almejar uma boa oportunidade. Porém, com a pandemia e o isolamento social, tudo se tornou mais difícil. A pesquisa Pulso Empresa do IBGE mostrou que, em apenas 6 meses em 2020, 1.300.000 empresas fecharam as portas. E 4 em cada 10 encerraram as atividades devido à pandemia do novo coronavírus. Com menos empresas para contratar, muita gente qualificada ficou fora do mercado. Meu nome é Ana Carolina Silva, sou jornalista. Além de formação, Ana Carolina tem experiência. Passou anos trabalhando em várias empresas, ocupando, entre as diversas funções, o cargo até mesmo de professora universitária. A Ana Carolina Silva, jornalista com quem nós vamos conversar agora, sabia que iria passar um tempo precisando se recolocar no mercado de trabalho. Prestou recentemente um serviço que tinha uma duração temporária. E como é que foi para você se organizar para esse momento de tentar regressar para uma oportunidade formal de trabalho? Como você falou, era um trabalho que eu sabia que ia ter duração, né? Então eu tive como fazer minhas reservas, né? Agora, a gente sabe que a gente está num período de pandemia, é complicado porque o trabalho de comunicação muitas vezes exige que seja presencial, mas a gente sabe que tem muita gente fazendo home office, né? Então, diante das minhas qualificações, eu estou buscando, né, em sites de emprego, em grupos que eu já participo da área de jornalista, indicação, que a gente sabe que nessa área tem muita indicação, principalmente aqui em Brasília, a gente precisa conhecer pessoas na nossa área mais ainda. E aí, basicamente, é isso. Então, assim, por enquanto eu tô tranquila buscando, porque eu sabia que ia ter um fim esse trabalho, fiz reservas para isso, tenho uma facilidade de morar com meus pais, por enquanto, para suprir essa necessidade do trabalho e tô buscando. Algumas áreas elas foram extremamente afetadas, né, por conta dessa questão da pandemia, e as pessoas, muita gente não está conseguindo retornar, né? Pessoas perderam o emprego e muitas não estão conseguindo retornar. Na sua área da comunicação, como você enxerga isso? Eu percebo que, principalmente, eu não posso analisar a fundo porque eu não estou nessa área especificamente de reportagem, enfim, TV, rádio. Eu percebo que teve uma melhora, né, porque a gente teve uma cobertura mais extensa por conta da pandemia, enfim. Algumas áreas, por exemplo, de comunicação envolvidas mais com assessoria, por exemplo, de comunicação, assessoria de imprensa, eu acredito que teve uma queda, porque tem muitos clientes perderam também renda, né? Por exemplo, a agência onde eu trabalhava, ela tinha muitos clientes que não eram políticos, então eram pessoas que faziam shows, né? O pessoal de área cultural, tal. Então eles perderam renda e, consequentemente, a primeira coisa que eles cortam é publicidade, é comunicação. Então eu acho que deu uma crescida em algumas áreas que tiveram essa necessidade, né? Principalmente cobertura jornalística relacionada à pandemia, enfim. Essa procura virtual, ela gera um pouco mais de ansiedade? Gera. Principalmente eu percebo que, assim, conversando com outras pessoas, eu participo de um grupo de WhatsApp que tem vagas, e aí são vagas que não são só para jornalismo, comunicação, tem várias vagas. Eu percebo também que uma dificuldade das pessoas é essa questão da inclusão digital, né? Porque, assim, antes você ia lá pedir para um amigo, mesmo se você não soubesse mexer no computador, fazer o seu currículo, você ia lá e entregava. Eu acho que já há algum tempo o trabalho exige isso, que a gente tem esse domínio das ferramentas digitais, computador, né, aplicativos de celular. Eu acho que para quem tem essas dificuldades, essa realidade de ter que procurar emprego em casa, né, não poder sair muito por conta da pandemia, acho que dificultou por isso, essas pessoas que têm mais dificuldade de mexer no computador, enfim, com as ferramentas digitais, né. Qual é a sua maior preocupação hoje? Seria por conta do seu filho? Também, a gente sempre tem essa preocupação. Filho, eu diria que é um investimento a longo prazo.
Mas além dessa preocupação com o filho, né, eu acho que principalmente na nossa área de comunicação, ficar muito tempo longe do mercado de trabalho. Claro que isso acontece em outras áreas, mas ficar muito tempo longe do mercado de trabalho, né? E a questão do filho também, família, porque o dinheiro que eu ganhava no trabalho eu também ajudava em casa, então acaba que é uma renda que diminui, enfim. O que a gente pôde perceber com isso tudo, né, além de toda a tristeza da pandemia, enfim, é que o mercado de trabalho mudou, né? Há muito tempo ele já tinha que mudar, a gente sabe que a gente tem tarefas que poderiam muito bem estar sendo feitas home office há muito tempo e a gente não fazia, não sei porquê, né? Então eu acho que isso vai mudar muito a mentalidade do empregador, do colaborador também, mas eu acho que a gente precisa fortalecer a questão trabalhista envolvendo isso, porque, por exemplo, como eu estava trabalhando esse período, eu peguei bem no início da pandemia, eu trabalhei uns 2 meses, assim, antes de entrar a questão da pandemia, e aí logo em seguida eu fiquei fazendo meu trabalho basicamente home office. Então você percebe que quando você está em casa, com o filho, com outros afazeres, a sua carga de trabalho duplica. Porque, assim, você tem que, de repente, suprir a necessidade do filho que está chorando, que precisa daquela atenção, que você está em casa e não tem como fechar os olhos, né? Eu já me peguei, por exemplo, várias vezes trabalhando 2 da manhã, porque era o horário que ele estava dormindo, e é para eu ter mais calma para fazer as coisas. Você tem toda uma tranquilidade no momento. O quanto você acha que isso se deve ao fato de você ter qualificação e experiência? Porque tem muita gente que está fora do mercado e, diferentemente de você, nunca atuou naquela determinada área, não tem uma formação acadêmica. Isso faz toda a diferença? Faz muita diferença. A questão da experiência também, né, faz muita diferença. Eu percebi uma coisa também, cursos fazem muita diferença, né? Se qualificar, não só a gente fala assim de graduação, pós-graduação, mas outros cursos livres também. Agora eu tô parada, eu tô fazendo alguns cursos de reciclagem para eu poder, né? Como eu fui quando eu estava trabalhando nessa área de política, eu entrei numa área que era mais de publicidade, era uma área que eu ministrava algumas disciplinas, mas não tinha domínio, então eu meio que tive que me virar nos 30 ali. Então aproveitei e estou fazendo alguns cursos de reciclagem nessa área, né, para aprimorar os conhecimentos que eu aplicava lá e adquirir outros. Então acho que é fundamental, experiência, né, e qualificação profissional. No próximo bloco do Cidadania em Pauta, nós vamos contar a história da Arissa. Com muita criatividade, ela tem conseguido driblar a falta de oportunidade de empregos formais. A Arissa deixou o estágio de pedagogia em 2018. Na época, aquela era a única fonte de renda da estudante. Ao invés de procurar um emprego formal, a Arissa decidiu iniciar uma atividade informal. Na verdade, 2 atividades. A primeira como babá e a segunda como personal organizer, ou seja, organizadora profissional. Uma personal organizer é uma pessoa que ela vai organizar um ambiente. E organizar de forma estratégica para que a funcionalidade do ambiente seja assertiva para a pessoa. Então, por exemplo, um guarda-roupa. Ela organiza o guarda-roupa de uma forma que na hora que a pessoa precisar, ela não vai perder tempo, não vai se estressar, ela vai saber o que ela tem, ela vai saber onde está. Então, é isso, é uma estratégia para economizar tempo, que tempo é muito valioso, né? A gente acaba perdendo muito tempo por causa de desorganização. E é isso. Mas não é só referente ao guarda-roupa, né? Pode ser em qualquer cômodo, escritório, papelaria. Às vezes a pessoa tem muita papelada que, enfim, precisa de carteira de trabalho, não sei onde está. Tudo isso. É a questão de dar um lugar para cada coisa, porque quando cada coisa tem o seu lugar específico, você já sabe onde está. A Arissa sabe bem onde está a carteira de trabalho dela, mas no momento não está pensando em tirá-la da gaveta, nem tão cedo. Para ela, a atuação como empreendedora está sendo melhor do que procurar emprego formal. Eu já trabalhei com carteira assinada,
Já trabalhei em hotel de recepcionista, já trabalhei de atendente, numa chocolateria. Só que assim, pra mim, o que eu penso é que compensa mais você ir atrás das suas coisas mesmo sozinho, que a remuneração é muito melhor, e enfim, alguns outros quesitos também, do que você ficar preso ali nesse contrato formal, que acaba que eu acho que você não cresce tanto quanto você poderia se você se esforça, assim, em diversas áreas que você pode estar explorando. Porque, por exemplo, o trabalho de babá é dentro da minha área. Eu estou trabalhando com crianças pequenas e eu pretendo ser professora de educação infantil. Então, experiência eu estou tendo. Só que eu respondo a mim mesma, eu que determino o valor e, querendo ou não, eu trabalho menos para receber mais. Então, assim, no momento, eu não estou muito preocupada com essa garantia, digamos assim. Eu tenho uma tia que é consultora de finanças e ela está me auxiliando com isso. E ela falou para mim a opção de pensar em formas de renda extra, que não fosse só, assim, eu ficar só fechada ali na minha profissão, mas olhar para os meus talentos em diversas áreas e pensar em como eu poderia ganhar dinheiro com isso, né? Fazer dinheiro fazendo alguma coisa que para mim é até mais fácil e que no momento foi, né, necessário. E além disso, as pessoas sempre me disseram que eu sou organizada, que eu tenho talento, só que como essa profissão não é uma coisa assim comum, ninguém olha e fala, por que você não vira personal organizer? Mas aí, pensando nisso, avaliando meus talentos e pensando numa forma de conseguir remuneração com isso, a gente chegou nessa ideia de personal organizer. Eu comecei a pesquisar, a assistir as séries que tem na Netflix, né, e canais no YouTube, e ver que as pessoas pagam por esse serviço quando elas tomam conhecimento, né. Hoje a gente tem muita informação. É muito mais fácil você encontrar curso online, enfim, você perceber no que você tem facilidade e achar um auxílio para você melhorar naquilo. E você sendo bom no que você faz, você consegue dinheiro com isso. Então, assim, essa garantia do emprego formal, ele acaba engessando a pessoa em uma coisa que ela vai, enfim, continuar naquilo dali porque é garantido, sendo que às vezes ela não vai nem olhar para uma coisa que ela ama ou que ela é boa assim naturalmente e ganhar dinheiro de uma forma prazerosa, porque é isso, se você é bom numa coisa, você gosta daquilo, você faz com felicidade, você faz bem, você vai ter remuneração. Você vai ter que correr atrás, com certeza, mas você vai ter. Então, é muito mais vantajoso do que você ficar no emprego formal só pela segurança. O desemprego é uma realidade, mas no país em que a falta de oportunidades atinge dezenas de milhões, vive um povo batalhador. Seu Fernando, Ana Carolina e Arissa são exemplos disso. Um trabalhando na informalidade e se virando como dá, enquanto uma oportunidade melhor não aparece. Outra que busca na tecnologia uma reinserção no mercado de trabalho. E também aquela que decidiu mudar de área de atuação e inovar para ter uma fonte de renda. Em diferentes faixas etárias, níveis de qualificação, cada um à sua maneira, segue batalhando para voltar ao mercado, empreender ou até mesmo vencer o duro dia a dia da informalidade. Afinal, principalmente em momentos de crise, existe o risco de se perder o emprego. Só não se pode perder a esperança.